Tudo o que você precisa saber sobre o contrato de trabalho intermitente. Entrou em vigor em 2017 com a reforma trabalhista uma nova modalidade de contrato de trabalho, que é o contrato de trabalho intermitente. Esse tipo de contrato permite que empregados e empregadores tenham mais liberdade na sua contratação. Por exemplo, um empregado ele pode trabalhar para ter vários vínculos de trabalho a partir do contrato de trabalho intermitente. E tendo subordinação com esses empregadores e remuneração proporcional ao serviço prestado. Assim como o empregador, ele tem também lá mais liberdade para fazer contratações numa necessidade eventual que ele tenha. Mas lembrando que esse tipo de contrato só vale em casos que haja a necessidade e que essa necessidade seja temporária. Esse tipo de contratação, ele objetiva formalizar os vínculos de emprego de trabalhos informais que a gente tinha no país. Então, assim, os empregados eles têm uma jornada de trabalho mais flexível, já que não existe uma jornada definida como nos contratos normais de trabalho pela CLT de 44 horas semanais, por exemplo. Nesse tipo de jornada, o funcionário ele tem uma convocação e a partir dessa convocação ele vai ter lá dias, semanas ou meses de trabalho, mas ele vai ter a opção de escolher ou não trabalhar. A mesma coisa para o empregador, que ele vai ter empregados formalizados para algumas atividades que ele vai ter uma necessidade eventual, por exemplo. O contrato de trabalho intermitente, ele é uma nova modalidade que surgiu com a reforma trabalhista. Ele veio para legalizar esses trabalhos informais e trouxe mais possibilidades, tanto para o empregado quanto para o empregador. Mas com relação a isso, a gente tem várias situações que são muito delicadas e que a gente pretende abordar nesse vídeo. Se você tem interesse em saber mais sobre o contrato de trabalho intermitente, continue conosco. Olá, eu sou a Luana Ludmila e eu trabalho há mais de 10 anos na área de departamento pessoal e eu estou aqui para te ajudar a aprender mais sobre departamento pessoal e alavancar na sua carreira. Se esse for o seu objetivo, continue conosco nesse vídeo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar o sininho para que o YouTube lhe entregue toda semana um vídeo novinho aqui no canal. O que é um contrato de trabalho intermitente? Enquanto numa relação de trabalho normal, o empregado ele fica à disposição do empregador sob remuneração, com subordinação, com os elementos característicos da relação de trabalho. Essa nova modalidade permite que o empregado ele tenha todos esses elementos, só que de forma diferenciada. Por exemplo, o empregado ele pode ser contratado por várias empresas, prestar serviço para várias empresas, como contrato de trabalho intermitente, com subordinação, embora a jornada de trabalho seja flexível. É o que diferencia esse tipo de contrato de trabalho. Porque no contrato de trabalho normal da CLT, por prazo determinado ou indeterminado, o funcionário ele fica à disposição por tempo indeterminado da empresa. Já o contrato de trabalho intermitente, o empregado ele fica à disposição, mas depende de uma convocação no momento que ele estiver para o empregador em trabalho. Então essa convocação ele tem 3 dias, que ele é feita uma convocação para o empregado e ele tem até 1 dia útil para fazer a revogação ou não dessa convocação, dizer que ele quer ou não participar dessa atividade, desse momento de trabalho. E a partir do momento que ele aceita, então ele está tanto subordinado por esse empregado, por esse empregador e pelo tempo que for lá acordado no contrato de trabalho. Previsto pelo artigo 452, a nova legislação trabalhista, essa nova modalidade de contratação autoriza e regulamenta a realização de trabalhos esporádicos de um determinado profissional para uma determinada empresa sem necessidade de rotina e jornada fixa. Nesse sentido, orienta o referido artigo que a nova legislação trabalhista, que menciona o contrato de trabalho intermitente, que considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação do serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regido por legislação própria. Funciona assim: a empresa mantém um contrato de trabalho com um profissional intermitente e ela vai convocá-lo quando há necessidade da sua atividade na empresa. E esse empregado ele também tem a liberdade de trabalhar para outros empregadores, porque a jornada de trabalho dele não é fixa, ele tem uma jornada descontinuada, então ele vai ter um período aí de inatividade com a empresa que ele é contratado, então por isso ele pode trabalhar para várias empresas. Só que nesse tipo de contrato é interessante que o empregado ele tenha aí um cuidado,
Porque como ele vai trabalhar para vários empregadores, ele vai receber proporcional por essas atividades, então ele precisa ter um controle melhor da sua jornada de trabalho, organização com relação a isso e principalmente com relação financeira, já que as atividades dele vão ser remuneradas de forma específica por cada atividade que ele for prestar. Por exemplo, ele pode ter vários empregos e por cada atividade que ele for trabalhar e ele for receber, ele precisa ter um cuidado aí para poder fazer a soma no final e ele ter aí o seu salário contratual certinho, somando todas as empresas que ele trabalhe. Como funciona a convocação desse trabalhador intermitente? A legislação lá prevê que deve ser feito um contrato por escrito, estipulando lá valor de pagamento da atividade que o trabalhador for executar, o tempo que ele for fazer a execução dessa atividade, então tem que estar tudo estipulado em contrato, assim como a assinatura também da carteira de trabalho. Ela deve ser feita, igualmente outros tipos de contrato pela CLT. Então esse trabalhador, ele vai ter lá tudo o contrato, tudo registrado, o período que vai ser feita a atividade, o valor que ele vai receber, assim como os meios de comunicação para essa convocação. Essa convocação ela deve ser feita tanto por mensagem, pode ser feita por mensagem de WhatsApp, ela pode ser feita por ligação, ela pode ser feita por e-mail. Isso deve ser acordado com o trabalhador e desde que ele faça uso desse tipo de aplicativo para poder ele ser convocado por esse e-mail. A convocação dele deve ser feita em até 3 dias antes e ele tem até 1 dia para fazer a revogação dessa convocação. Então a empresa ela convoca ele com 3 dias de antecedência e ele tem até 1 dia útil para dizer se ele quer ou não fazer essa atividade. Ele tem aí esse tempo para poder avaliar e entender se é importante para ele fazer aquela atividade ou se ele estiver comprometido com outro empregador, então é importante que siga essa rotina normal. Além disso, ele também pode fazer a avaliação se essa atividade ele vai poder ficar ou não, porque dependendo da atividade, do tempo que for feito. Então, por exemplo, já que é uma atividade que ela pode durar dia, mês ou meses, inclusive, então ele pode fazer a avaliação e dizer se ele pode ou não estar nessa atividade. Então é importante tanto para o empregador poder se programar ou então convocar um novo empregado, assim como para o empregado também se organizar direitinho e ter aí essa jornada de trabalho regular certinho. Qual tipo de remuneração o trabalhador intermitente terá direito? A remuneração do trabalhador intermitente ela é acordada em contrato por escrito antes da atividade ser iniciada. Então, antes da atividade acontecer, esse trabalhador ele já tem um valor prévio já definido de atividade. Lembrando que a partir da primeira convocação a gente não pode fazer alteração desses valores. Esses valores vão permanecer iguais nas próximas convocações. Lembrando também que o valor ele não pode ser um valor menor que o valor hora do salário mínimo. Estipulado por hora de trabalho. E se, dependendo da categoria, ele não pode receber a menor do que uma pessoa que trabalha na empresa de contrato normal e que faça a mesma atividade que ele. Então, ele vai ter que receber proporcional ao serviço que ele prestar, mas nesse sentido, que o valor hora salário mínimo não pode ser um valor menor do que a hora salário mínimo ou então menor do que a hora do piso da categoria que for feito a atividade. Então, lembrando que esse trabalhador, além dessas verbas, ele tem lá direito a férias, assim como um trabalhador de contrato de trabalho normal, indeterminado ou determinado. Então, a cada período de 12 meses, ele também tem o direito de um período de férias. E nesse período de férias, ele vai estar inativo para esse empregador, mas ele pode prestar serviço para outros empregadores, desde que o período aquisitivo com os outros empregadores não seja o mesmo que esse. Então, em um caso de férias, ele recebe também o 13º proporcional da atividade que ele prestar, além do valor acordado do serviço, horas extras se tiverem, além do que foi programado, e o descanso semanal remunerado. Além disso, outras previsões podem acontecer, periculosidade, insalubridade, dependendo da atividade que for executada. Então tem que ter muito cuidado com relação ao pagamento, tudo isso tem que estar muito bem organizado em contrato, estipulado lá bonitinho, sobre horário, sobre o valor dos pagamentos, o tempo de serviço e, por exemplo, o empregado que ele for prestar um serviço que ultrapasse um mês de trabalho, então lembrando que todo salário tem que ser pago a 30 dias. Então, por mais que ele trabalhe mais de 30 dias, então ao chegar os 30 dias ele tem que receber lá o salário dele e os proporcionais de 13º, férias, tudo com relação à atividade do mês e a continuidade logo em seguida ele vai receber separada. Como um contrato de trabalho intermitente pode ser usado? Essa é uma pergunta que gera muitas dúvidas com relação a esse tipo de contratação. Por conta disso,
é interessante que as empresas elas tenham cuidado, porque esse tipo de contrato ele não pode ser utilizado para fraudar um contrato de trabalho, por exemplo. O empregador ele não pode ter um empregado intermitente de forma contínua. Esse tipo de contrato ele tem uma natureza esporádica, então são atividades que elas vão ter uma necessidade temporária para ser executada. Então o empregado ele não pode ser contratado de natureza contínua, ter uma jornada contínua com esse empregador. Por isso tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de contrato. Eles são um contrato que facilita bastante para a empresa, empregados, porque o empregado ele pode ter vários empregadores, e ele pode trabalhar para várias empresas e receber proporcional às atividades que ele executa, quando ele tem esse tipo de atividade que é ocasionalmente convocada. E para o empregador também, que ele não precisa ter um funcionário lá dentro da empresa, alocado na empresa, recebendo em tempos de baixa, por exemplo, em um hotel, em tempos que não tem hóspedes no hotel, então é um momento de baixa. Então esse hotel ele não precisa ter funcionários lá para poder ir recebendo sem ter atividades para ser executadas. Lembrando que é um contrato muito delicado, mas que também ele proporciona muita liberdade tanto para o empregado quanto para empregadores, nesse sentido, quando ele funciona nesse sentido de ser por atividades esporádicas e que o empregado ele tem aí um controle da sua jornada, um controle das suas remunerações, tudo direitinho, porque seus recolhimentos e tudo isso vai ser feito de forma proporcional. Então, o empregado que ele trabalha presta um serviço para uma empresa de natureza intermitente, ele vai receber, por exemplo, por 15 dias de trabalho. Nesses 15 dias ele vai receber o valor que foi acordado, sobre ele vai ter férias, sobre esse valor vai ser pago logo nesse momento da atividade, o 13º proporcional e os recolhimentos de INSS, FGTS e imposto de renda, se for o caso, todos eles proporcional ao valor que ele recebeu daquela atividade. Então ele precisa ter muito alinhamento com os empregadores que ele for ter e as suas jornadas de trabalho para poder que tudo isso funcione de forma positiva para ambos, tanto o empregado quanto o empregador. Quais as punições e regras sobre a quebra de contrato de trabalho intermitente? O contrato de trabalho intermitente, ele segue a mesma legislação dos contratos de trabalho formais normais, já que lá na legislação ele não especifica esse tipo de rescisão de contrato. Então ela deve seguir com a CLT, ela deve seguir a legislação já existente, no caso, o que a gente já tem hoje para os contratos de trabalho normais. Então, o contrato de trabalho intermitente, ele também tem uma rescisão de contrato. Em caso uma das partes ela não cumpra, lá no caso a convocação, a partir do momento que o trabalhador ele é convocado, ele tem até um dia para fazer a recusa dessa convocação. Caso ele não faça, é entendido que ele não aceitou a atividade, não aceitou trabalhar naquele momento. Mas caso ele havendo a convocação, ele concorde em trabalhar, então ele tem que fazer o cumprimento dessa atividade. A mesma coisa para o empregador. Caso ele faça a convocação, ele tem que dar suporte e meios para que o empregado ele possa cumprir a sua atividade. Quando isso não ocorre, a parte que descumprir o seu compromisso com a outra, ela deve pagar uma multa de 50% do valor que seria devido em até 30 dias. Essa multa ela pode ser convertida depois na atividade, ela pode ser compensada depois, mas é muito importante que se tenha atenção, tanto para o empregado quanto para o empregador, aquele que, a partir do momento que é concordado em fazer a atividade, a partir do momento da convocação e essa convocação, então aí a partir disso o empregado ou o empregador ele pode sim ter que arcar com a multa por conta do descumprimento do contrato intermitente. Nos casos de rescisão ou rompimento do contrato de trabalho intermitente, a legislação diz que a gente deve seguir a legislação, o que já tem previsto em lei, na CLT, para o tipo de rescisão. Por exemplo, para um trabalhador que cumpre uma atividade intermitente e ocorre a justa causa, que está lá elencada no 482 da CLT, aquelas situações em que o trabalhador ele é punido por justa causa por cometer uma falta grave. Então, assim como nos contratos de trabalho normais, ele também perde o direito às verbas trabalhistas. Então, ele também fica sem receber lá saldo de salário se não tiver férias vencidas, férias proporcionais se não tiver férias vencidas, o 13º proporcional, também tudo isso. Além disso, no caso do contrato de trabalho intermitente, em casos de rescisão de contrato, esse trabalhador ele não tem direito ao seguro-desemprego. Esse tipo de atividade, ela não dá garantia ao seguro-desemprego, isso é muito importante lembrar. A gente viu que no contrato de trabalho intermitente, diferentemente do contrato de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, ele tem uma jornada de trabalho flexível,
Então, o trabalhador, ele se difere dos trabalhadores normais, já que ele não tem que cumprir lá uma jornada específica, continuada com o empregador. Mas a gente viu que, assim como o contrato de trabalho intermitente, o contrato, ele é um contrato firmado entre o empregado e o empregador, ele deve ser feito por escrito, formalizado em carteira de trabalho. A gente viu também que esse tipo de contrato enseja a multa caso uma das partes não cumpra com o acordado, uma multa de 50% do valor que seria devido, e essa multa ela tem 30 dias para ser paga, mas ela também pode ser compensada. A gente viu também que esse tipo de atividade ela deve ser feita tendo muito cuidado com a natureza da atividade, então as empresas elas não podem contratar esse tipo de empregado com natureza contínua, mas para atividades esporádicas que ocorrerem. A gente viu também que a reforma trabalhista ela trouxe esse tipo de contrato para poder legalizar essas atividades que eram feitas de forma informal, mas que precisa ter muito cuidado, especialmente para o trabalhador, que ele precisa ter muito alinhamento com as suas remunerações dos seus empregadores para que ele consiga no final do mês fazer a junção de um salário da sua categoria. Além disso, ter o cuidado com o recolhimento dos seus impostos. Os empregadores, assim, quando contratado, um trabalhador intermitente, ele tem que fazer o recolhimento desses impostos sobre a atividade que o empregado fizer, e ele tem o direito de receber esses comprovantes de depósito, tanto de FGTS quanto de INSS. Então o empregador ele tem que fazê-lo e repassar para o empregado esses comprovantes. Então é muito delicado, tanto nas rescisões de contrato. A convocação ela é muito importante, então ela pode ser feita por vários meios de comunicação, desde que acordado com o trabalhador e que ele tenha acesso a esses meios de convocação, e ela deve ser feita em até 3 dias de antecedência, e o trabalhador ele tem um dia útil para fazer a confirmação da sua participação na atividade ou não. Então ele tem esse tempo para poder avaliar se ele quer ou não participar. A gente viu que essa atividade ela pode durar dias, ela pode durar horas ou então até meses, mas que tudo isso tem que ser formalizado em contrato, muito bem estruturado. Lá nas anotações gerais deve estar lá estipulado que é um contrato de jornada intermitente. Então, é um assunto muito delicado, mas é um assunto muito importante, porque é uma nova modalidade de contratação e ela trouxe aí liberdade, tanto para empregados quanto para empregadores, mas precisa se ter muito cuidado para que essas atividades elas ocorram de maneira legal e que seja positivo tanto para o empregado quanto para o empregador. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e se surgir alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo com a hashtag Luana Responde, que eu terei o maior prazer em respondê-las. E até a próxima!